Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao Conexão Provedor. Eu sou Leonardo, responsável pelo time de implantação da Oli. Estou aqui com meu amigo Thiago. Thiago, se apresenta para o pessoal aí um pouquinho. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Thiago, eu sou Head de IoT da Oli. Para quem não conhece a Oli, né, é a plataforma de casa inteligente do grupo IXC. E hoje estamos aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é a nova era do provedor, né? Como que foi até agora, qual que é o momento do mercado atual e o que é que vem pela frente. Então, hoje a gente está aqui para discutir esse tema, bater um papo, trazer para vocês alguns números aí e conversar, fazer uma troca. Então, aproveitem para comentar, né? Fazer os comentários, mandem seus questionamentos. Falem aí da cidade de onde vocês estão conectados aí, para que a gente possa ir conhecendo um pouquinho aí da nossa audiência e a gente fazer uma boa troca aí durante esse webinar. Isso aí, uma conversa, né? Uma conversa bacana aí com nossos colegas, conhecidos aí, parceiros. É isso aí. Então, para a gente começar aí a falar um pouco aí sobre essa transformação, a gente traz um pouco aqui uma reflexão de como que foi a nossa vida, né, como provedor de internet, de forma bem sucinta, né, como que a gente navegou até aqui. E para isso, eu queria te fazer uma pergunta aí, Léo. Você já trabalhou, né, como provedor de internet, aí como é que foi? Em que época aí que você trabalhou? Olha só, Thiago, eu comecei com provedor de internet aí, meus 16 anos. Então foi lá em 2016, por aí. E quando eu iniciei de secretário lá no provedor, fazia instalação de via rádio. Daí, na época a cidade pequena, né? A gente fazia bastante ativação de 2.4. Via rádio 2.4, 5.8 era só em alguns locais, né? Não tinha muitas torres ainda com 5.8, né? Então, na época, assim, cara, 2.4 era 1 mega, assim, no interior no máximo e foi aumentando, né, com o tempo. Mas é até bacana trazer, parecido aqui com o que tem aqui no slide, que a empresa que eu trabalhava, ela começou como uma empresa de informática. Então ela teve o início, de fato, formatando PCs e tudo mais, foi crescendo, começou para ver a rádio, e aí, mais ou menos 2017, ela migrou para fibra óptica, um pouquinho mais atrasado, né? Sim. Mas é por causa da cidade pequena, investimento alto. E aí foi, o resto é história, né? Toda uma evolução. Mas tu também trabalhou aí com provedor. Conta um pouquinho pro pessoal aí como é que foi a tua experiência. Sim, Léo. Em 2010, 2011, estava morando em Brusque, né? Santa Catarina. E lá tinha uma empresa de informática, né? Atendíamos empresas, formatávamos computador e tudo mais. E estávamos crescendo naquela época, né? Nesse ramo. Quando, na época, eu conversei com o Cleito, eu sou amigo dele de longa data aí, conversando com ele estava trabalhando num software, né, para provedor de internet. E aí convidei ele então para ir para Brusque, para ele falar um pouco, ver como é que é Brusque e tudo mais. E aí quando ele chegou lá em Brusque, nós tínhamos alguns clientes na época lá, que a gente compartilhava a DSL porque não tinha porta na cidade e as famílias não conseguiam internet, não conseguiam. E aí tínhamos 30 clientes, para ter uma ideia. E aí quando o Cleito, né, que juntamente com o Iverney, né, que é um dos fundadores, né, da IXC Soft, ele falou: Thiago, você está no paraíso. Na minha cidade lá já está avançado, já tem via rádio em vários provedores e aqui vocês têm poucas operadoras e uma demanda de mercado muito grande. Então, ali foi quando a gente entrou, né, nesse mundo de provedor de internet. Se eu não me engano, fomos o terceiro cliente da IXC Soft. Então, só que pegamos bem o embrião, sabe, do sistema. E dali, essa foi a nossa primeira grande transformação, né, onde a gente fez essa migração do corpo técnico, que era empresa de informática, e a gente, então, começou-se a aprender o que era a via rádio, os protocolos, né, as primeiras torres, né. Eu lembro que a gente, na época de informática, a gente olhava e, essa é um concorrente, a gente olhava isso, né, na época lá.
Quando a gente virou empresa de internet via rádio, nós olhava sempre para cima, sempre olhando o morro, né? Sempre uma oportunidade para colocar uma torre, Sim, verdade. um prédio. E a segunda transformação, ela ocorreu em 2015, quando começou-se um movimento, né, que em alguns lugares do país antes, outros um pouco depois, de migração para fibra ótica. E naquela época a gente acabou sendo um pouco até resistente, porque o investimento era muito grande para o nosso cenário. E continuamos, né, no pensamento que a internet via rádio ia permanecer por muito tempo, porém o mercado nos gerou um grande alerta, onde os nossos clientes começaram a migrar para outros concorrentes, em função que outro concorrente tinha fibra ótica. E aí a gente teve que fazer um movimento de mercado muito rápido, aprender muito rápido aquela tecnologia. Por quê? Porque o mercado mudou e nós não via aquilo, né? não notávamos aquilo, mas o mercado já vinha mudando. E aí foi a segunda grande transformação, né, que a gente teve do provedor de internet via rádio para fibra ótica. E dali para diante, sim, foi um momento muito bacana, né? Trabalhamos até 2020, né, como provedores de internet. E nessa época tivemos outras evoluções, né, como as hipervelocidades, né, os roteadores, onde a gente colocava uma cobertura mais ampla na casa, né, onde a gente precisou ser praticamente perfeito no atendimento, porque o cliente ele já não aturava mais, né, ficar sem conexão com a internet. Então foi um movimento muito grande. Em 2020, quando nós saímos do mercado de provedor em Brusque, foi um grande boom nos provedores de internet. Foi aonde cruzou a linha que o gráfico, né, aqui do nosso slide mostra, onde a maioria das tecnologias começaram então a migrar, né, das ADSLs, né, das internet via rádio, da internet via cabo para a internet fibra ótica. E aí foi a grande expansão, né, do mercado de provedor de internet com a fibra ótica, né? E aí entrou os planos grandes, né, Thiago? Começou de 10, 20 mega, começou o plano de 100, 200 megas, 500 mega, né? Então começou a ter essa tamanha mudança nas velocidades. Então isso é uma coisa que foi uma transformação bem quando tu parou ali, em 2020, 2021 eu saí do provedor de internet, mas na época a gente já tinha implantado soluções mais tecnológicas, né, roteador mesh, né, outro tipo de tecnologia, migramos tudo da IPON para GPON, então teve todas essas alterações aí e isso impactou. Então começa-se a pensar, poxa, mas olha só, a gente trouxe roteador de qualidade, a gente trouxe alta velocidade, né? 500 mega, tem provedores oferecendo gigas hoje, né? Então trouxemos isso, o atendimento de qualidade, mas e agora? Em 2025, né? Vendo essa perspectiva, essa evolução, o que será que é a transformação que vem para o provedor de internet, né? Léo, 2025, a gente olha, né, o gráfico de 2024 e ele começa a estagnar, ou seja, a maioria das pessoas já tem, o Brasil é um case mundial para tecnologia de fibra ótica. Sim. Outros países olham o Brasil e observam assim, como que a gente teve essa ascensão em tão pouco tempo em todo o país. Então, hoje praticamente quase não tem pessoas que não têm internet. Difícil achar uma casa sem um cabo de fibra, né? O provedor, graças aos provedores de internet que construíram redes localmente por todo o país, né? Então, essa grande oferta de internet em 2024, 2025, a gente nota que aquela ascensão, aquele crescimento que o provedor tinha, ele já não é tão grande e essa curva começa a estabilizar. E aí, Léo, o que eu trago para ti? Quais os fatores que fazem essa curva estagnar? Além, né, de ter muitos provedores, né, já não ter tantos clientes, o que isso gerou na vida do provedor? Que desafios que isso traz aí? E como que o provedor tem navegado agora, né, 2025? Você acabou de perguntar, né, como que ele tem navegado, assim? Conta aí para mim um pouquinho aí sobre esses desafios. Ele começa... O desafio do provedor de internet, o provedor de internet, ele é um cara que está sempre inovando, né? Ele está sempre mudando ali, a gente viu isso, ele traz inovações e tudo mais. Mas ele tem alguns desafios, de fato, que começa com a concorrência. Então, surgiram muitos provedores de internet.
E é por isso que a gente comentou, né? Tu olha na rua ali, em qualquer casa, tem um drop, às vezes até 3 drops de operadoras diferentes, né? Cabo de fibra entrando na casa. Então, há uma concorrência muito maior. Isso é um fato. Então, hoje cidades, minha cidade natal lá, 10 mil moradores, né? Tem 4, 5 provedores. Sim. Então, começa a ter, de fato, uma concorrência maior e algo que gera muita oferta. Isso é bom. Isso é bom porque, consequentemente, a gente consegue trazer um diferencial do mercado, né? Se eu tenho só uma oferta, qual que é o diferencial? Sim. Então, quando eu tenho várias, isso traz um ponto positivo porque eu posso me destacar, né? Sim. E aí, já começa o ponto, poxa, eu tenho uma concorrência grande, né? Tenho bastante provedores aí, o ticket médio também vira um desafio. Porque como que algumas empresas, né, alguns provedores abordam isso? A precificação, né? Então, às vezes, ganha cliente por precificação. Então, o ticket médio começa a ficar um pouquinho mais... Vira um desafio de fato. Porque, poxa, como é que eu agrego mais valores, né? Como é que eu vou agregar mais além da internet, né? Eu conheci um provedor aí que eu fiz uma visita, que eles faziam um serviço que, geralmente, grandes operadores e tudo mais, faz para o serviço corporativo, que é ficar analisando a rede do cliente. Então, se caía, do cliente e pessoa física, né? Se caía a conexão dele lá, ele tinha uma pessoa lá, mandava um WhatsApp, desligou o roteador aí, tá tudo certo e tal. Então, isso trouxe uma recorrência, ele começou a cobrar um valor a mais, né? Então, são alguns desafios que podem ser quebrados. O ticket médio tem isso, né? Então, a questão da retenção de clientes. Olha como tudo é muito próximo aqui, os desafios, né, Thiago? A concorrência. Poxa, se eu tenho uma concorrência maior, tenho vários provedores, a retenção de clientes ela tem que ter um cuidado maior. Então, se eu quero manter meus clientes na minha base, eu preciso cuidar deles, né? Preciso cultivar eles, sabe? Então, começa a ter... É tudo muito ligado. Então, como é que eu cultivo esse cliente? Trazendo novas tecnologias, trazendo novas funcionalidades, né? Entregando um serviço de qualidade. Então, roteador de maior qualidade. Então, envolve muitas coisas. E aí traz a inovação, né, Thiago? Algo que começa a ter assim, poxa, o que eu posso inovar ali? Porque se eu, olha meu cenário aqui. Eu entrego uma internet de qualidade. E eu entrego uma conexão de qualidade, certo? Eu tenho um suporte bom. Eu tenho lá, meu produto é bom, meu roteador é bom, meus cabos, minha equipe é bem treinada. Então, começa a pensar, eu preciso inovar para gerar um ticket maior, para ter mais rentabilidade aqui, né? Então, isso é importante. Sim. E aí traz a parte da inovação, né, Thiago? Sim, Léo, durante o período que eu fui provedor de internet, a gente também tinha grandes desafios. E, certamente, o atendimento, o relacionamento que você tem com a comunidade local, até com escolas, com as instituições, isso gera uma conexão e você acaba atraindo, né, clientes ou causas, né, que eles realmente criam uma conexão forte com o teu provedor. Por quê? O teu provedor levou a internet até aquela ponta lá onde ninguém levava, né? Ou ele levou para o colégio, então, né, para um determinado colégio que era distante. E a gente procurava muito aproveitar essas oportunidades, né, para se conectar com as comunidades locais. Isso gerava um valor, por quê? O provedor não nos trocava, às vezes, por preço. Fideliza, né? Ele fidelizava, por quê? Porque o relacionamento, o atendimento. Porém, isso não é algo que a gente consiga atingir, né, com toda a base, né? A gente precisa criar esse mix, né, de entregas. Então, soluções de roteador, cobertura da casa, né, sempre foram motivos, né, para que o cliente lá na ponta ele se sentisse querido pelo provedor. Por quê? A maioria dos chamados onde sinalizava a internet lenta, geralmente não era internet lenta. A gente levava o técnico lá e a gente buscava qual é o problema. O problema às vezes era uma TV, a gente cabeava. O problema às vezes era um videogame que estava no Wi-Fi, numa área. Então o cliente ele é leigo e ele quer que aquilo funcione bem e a gente buscava descobrir sempre o motivo que aquele cliente relatava, né, como internet lenta. E agora, a inovação, né, que a gente estava comentando, é algo que o provedor sempre busca. Eu, na minha época, eu buscava inovar. Nós queríamos, na época, lá entregar serviços de boa vizinhança, câmera, segurança. Porém, na época, ainda não tinha soluções que a gente percebia
que poderiam ser de fácil gestão, sabe? Tinha soluções, tinha câmeras, mas não no modelo do provedor de internet. Eu não conseguia agregar uma mensalidade naquele serviço porque eu não tinha controle, eu não conseguia bloquear se a pessoa, né, não efetuasse o pagamento. Então eu não tinha gestão remota, tinha que ficar deslocando o técnico, e isso não funciona no provedor de internet. O provedor de internet ele precisa ter o custo muito otimizado, né? Justamente pela concorrência, pelos preços e pelo modelo de negócio, né? Que não adianta eu ir lá e querer colocar um valor, né, um valor muito alto na mensalidade, e o meu cliente, poxa, ele sempre coloca a conta, internet mais alguma coisa, poxa, ficou caro. Então, na época a gente não tinha esse mecanismo, que talvez, se tivesse hoje, poderia não estar falando isso. Mas foi um dos fatores que levaram na época, né, a gente fazer. O provedor foi adquirido, né, também pelo momento, né, pandemia e tudo mais, ninguém sabia o que estava acontecendo. Sim. E o provedor naquela época estava numa ascensão muito grande, né, o provedor estava um ticket médio muito alto, né, a gente estava crescendo a base, um bom crescimento, né. Mas, Léo, o que eu quero dizer é que inovação nunca para. Inovação nunca para de acontecer, e o desafio é saber que inovação que eu levo para o meu cliente de ponto que ele perceba esse valor. Não é inovação. A gente pode entregar vários SVAs que de repente não geram valor na casa do cliente. Então essa inovação de fato não surtiu um valor. Isso. E para a gente falar um pouquinho mais aí então de inovação, a gente pode comentar então sobre que inovações que eu levo para casa do meu cliente de modo que ele enxergue valor. Que aí começa, né? Surge a oportunidade de casa inteligente, tá? E a casa inteligente, ela é uma oportunidade porque, assim, olha, veja só. Quando começou a internet, nossa, lá atrás, ela era algo muito caro. Assim, ó, não era todo mundo que tinha acesso, né, Thiago? Nós estamos falando lá de 2010 antes. Era algo que, poxa, era muito caro, nem todo mundo tinha acesso. E como os provedores de internet, isso se tornou acessível e hoje é um fato, né? Quase toda residência aí tem uma conexão, um ponto de internet. A casa inteligente aqui é uma solução que hoje ela ainda tem muito aquela questão do custo, né? Ela tem um custo alto. Então eu preciso ter todos os dispositivos, às vezes as lâmpadas, às vezes o ar-condicionado inteligente, né? Então eu preciso ter vários itens que geram um custo pro consumidor final, tá? E tem um outro ponto da casa inteligente, que é quem que vai instalar isso para mim. Por exemplo, lá em casa a gente tem um conhecimento, a gente sabe, mexe um pouquinho com elétrica e tudo mais. Eu mesmo lá vou instalar um interruptor inteligente, instalo lá um controle, eu consigo fazer isso. Mas se eu tivesse que fazer para minha mãe, por exemplo, né, uma senhorinha já mais de idade. Então, isso começa a pensar, a gente tem que pensar quem que vai me fornecer esse serviço, quem que vai me levar até minha casa, né? Então, o crescimento do mercado, ele ainda está limitado a quem que vai prestar esse serviço. Porque hoje a gente ouve falar muito sobre lugares inteligentes e casas inteligentes. Porém, geralmente é uma empresa especializada, ou quem tem uma Alexa, né? E aí bota uma que outra lâmpada, mas não tem toda a casa automatizada, então é caro. Então, abre essa oportunidade, né? O mercado de casa inteligente, ele aparece, tá? Ele aparece para os provedores de internet. Por quê? Eu sou provedor de internet, eu já estou na casa do cliente. Ele já tem uma confiança em mim no serviço que eu entrego, certo? Eu já estou lá, dou suporte para ele. Quem melhor do que o provedor de internet, que já conhece o cliente dele, entrar lá com uma automação, com câmeras, né? Um serviço de câmera também. Isso tudo localizado num aplicativo, por exemplo, né? No Super App. Então, começa-se a surgir essa possibilidade. E aí, nossa, esse é a inovação, é o futuro, é o agora, né? Então... Léo, esse futuro, essa casa inteligente, falando um pouquinho mais assim sobre objetivos humanos, né? Sobre como a gente, como ser humano, a gente observa o mundo e a gente deseja algo para nossa vida, né? Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia filmes, tinha o Macaulay Culkin lá, o filme Esqueceram de Mim. Naquela época ele encenava, né, que eles esqueceram o menino em casa, né, os pais esqueceram,
E eu lembro lá que ele fez algumas automações dentro de casa, onde movimentava bonecos, onde ligava a TV, e aquilo lá parecia que tinha uma festa dentro de casa, mas só tinha um menino lá, e nas redondezas, né, tinha 2 ladrões que queriam fazer o saque naquela casa, porque eles sabiam que a família tinha ido para Nova York, né, passar o Natal, e o menino conseguiu fazer toda a defesa da casa, fazendo com que a casa parecesse que tinha gente. E aí ele conseguiu espantar isso naquela época, né? Então, eu tenho 41 anos, né? Da minha geração, a gente vem olhando a casa inteligente como o futuro, os Jacksons e enfim, né? Tudo isso. E hoje, as pessoas também olham as novas gerações também olham a casa inteligente de uma maneira, assim, muito mais... muito mais comum na vida delas. Muito mais comum. Só que a gente fala assim que é muito mais comum, mas quando a gente vai fazer as pesquisas de quantas pessoas no Brasil usam de fato uma casa inteligente. Então, 2022, aí, quando começamos alguns projetos aqui na IXC sobre casa inteligente, a gente via números falando de 800 mil casas. Poxa, a gente está falando de um cenário de 70 milhões de conexões, né, aproximadamente no Brasil ali, e a gente falando ali isso é menos que 1%. Então, nos anos que vieram à frente, esse número ele já foi ali para 2,5 milhões, 3 milhões, e agora em 2025 fala-se entre 10 e 15 milhões de pessoas, de casas, que tem pelo menos um dispositivo inteligente em casa. Uma Alexa da vida, um negócio Uma assim. Alexa. Agora, quando a gente olha, por exemplo, os meus colegas, geralmente eu visito meus colegas, meu sogro, minha mãe, eles não têm uma casa inteligente. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, eles não têm, né, na sua casa algum dispositivo e tudo mais. A Alexa no máximo, né? Mas a Alexa, ela virou hoje um dispositivo, né, um dispositivo comum de voz, né? Onde, pessoalmente falando, eu uso lá para coordenar a casa inteligente, mas também para ouvir música e tudo mais. Agora, qual que é o grande desafio hoje no mercado, Léo, de a gente mostrar às pessoas os reais benefícios? O que é uma casa inteligente? Porque é legal você falar assim, poxa, eu queria que minha casa fosse inteligente, mas quais os benefícios? A minha mãe, por exemplo, vou usar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, acho que ela não saberia falar exatamente quais os benefícios que uma casa inteligente poderia proporcionar. Mas eu já vi várias vezes o meu pai lá tendo que sair na chuva com guarda-chuva lá para ir fechar o portão, sabe? Poderia ter, né, uma Alexa ou um dispositivo, né, lá no app lá. A minha mãe, a gente não vai poder ir para Chapecó porque vai deixar a casa sozinha e tudo mais, né? Sim, pode deixar a casa sozinha e também pode ter uma câmera para vigiar, para ver como é que tá. Pode ter lá uma iluminação para ligar e desligar a iluminação, ou seja, repelir alguém que com má intenção. Ou seja, o que as pessoas querem hoje, né? Em contraste daquilo que as pessoas queriam quando elas precisavam de internet. Elas queriam ver vídeo, elas queriam estudar, elas queriam ter conectividade, e isso gerava valor na vida delas quando a gente entregava isso para elas. Hoje, a vida das pessoas, o que é o nosso olhar? Nosso olhar crítico quando a gente fala assim, eu quero entregar inovação. Como que eu observo os comportamentos humanos e quais são os anseios hoje? As pessoas querem liberdade, as pessoas querem poder ir viajar. Tempo, né? As pessoas querem deixar o seu pet na casa e saber que você pode alimentar ele e você pode ver se ele tem água, e se você pode abrir uma cortina para entrar a iluminação de dia e de noite fechar para que não tenha aquela iluminação dos carros que fica batendo luz, que teu bichinho lá ele fica ansioso por causa daquelas luzes. Então, quando eu entrego recursos às pessoas que sanam a liberdade, que proporcionam a ela uma liberdade de viajar, uma liberdade de ter segurança. Sabe quando você sai de casa e fala, será que eu esqueci meu ferro de passar ligado? Eu ligava lá, Ângelo, você não esqueci ali porque eu passei minha camisa e... sabe, a preocupação. Mas e se eu tivesse ali a possibilidade de simplesmente desligar aquilo? Isso para mim é liberdade, isso para mim é segurança. Isso quando eu tenho alguém para ligar, e quando eu não tenho e que eu tenho que voltar, ou que eu fico com aquilo na cabeça. Então, sabe, Léo, hoje, para a gente inovar no contexto que eu vejo
que a gente pode gerar valor na vida das pessoas é entender o que elas querem. Que elas querem mais segurança, né? Elas querem mais comodidade. Então, é legal. E isso tudo é muito bom a gente poder conhecer e a gente poder saber que a gente pode atuar isso. E existe um outro grande desafio, que é como que eu, entendendo esses comportamentos humanos da minha região, aonde eu atuo, eu consigo gerar essa sensação para eles, ou eu consigo dar uma demonstração, sabe? Tem coisas que elas são... Eu te explicando, você não já vai entender, valor, né? Mas tem coisas que são vivência, a vivência, a experiência, sabe? Sim. A experiência do tocar, do pegar, do estar. Léo, como que acontece nas feiras aqui? Você já levou aí, já participou de algumas feiras aqui da cidade, onde foi construída uma casa real dentro de uma feira para gerar essa experiência e mostrar para as pessoas. Qual é a sensação que você via nas pessoas quando você conseguia demonstrar tudo isso lá para essas famílias? É uma sensação muito bacana, tá? Porque assim, a gente vê que gera um conforto para as pessoas. Tipo, a gente fez umas feiras aqui em Chapecó e demonstrou para as pessoas que passavam ali nas feiras, né? Casa inteligente com iluminação, controle do ar-condicionado e televisão, né? E aí existiam várias cenas lá, automações onde determinados horários ela se desligava, ou quando eu fechava a cortina ali, desligava toda a iluminação da casa, começava a gerar um conforto. E, nossa, passaram várias pessoas ali. E era muito bacana ver que elas ficavam felizes, né? No sentido assim, nossa, olha só que legal. Não vou ter que mais brigar com meu marido porque ele deixa a luz ligada, ou não vou ter que levantar de noite e lá desligar o interruptor que é longe. Então, só com coisas simples, né? A iluminação, o ar-condicionado, a televisão, foi possível criar uma experiência muito bacana para as pessoas que passaram lá. E aí até a gente fez uma pesquisa, né? Para entender o quanto aquelas pessoas pagariam, se elas pagariam para ter aquilo. E o porquê que elas não têm automação residencial. E grande maioria falava que era porque era muito caro, que elas não tinham automação residencial, e porque não tinha ninguém para instalar para elas. E elas sim tinham interesse de ter esse produto, né, esse tipo de serviço através de uma recorrência. Mas assim, era muito bacana ver as pessoas ali com o tablet, com o celular mesmo, né, controlando a casa, ligando, desligando o ar, ligava a iluminação. Então, sim, essas coisas trazem um valor para o cliente ali que às vezes ele não enxerga. Ele só vê aquilo, ele só vê valor naquele produto, naquela solução quando ele utiliza, né? Quando ele se acostuma. E eu te cito o meu exemplo, tá? Lá em casa, eu e a esposa aí, é sempre uma briga, né? Não, desliga lá o interruptor da luz, que é longe da cama, né? Tem que levantar da cama para desligar. Então, o que acontece? Automatizei lá o interruptor, coloquei um interruptor inteligente. Não, agora todo dia só desligo pelo aplicativo ou pela própria automação às 11 da noite, né? Então, ele me trouxe uma resolução de um problema que existia, mas hoje, cara, se eu fico sem automação, isso me faz falta. Exatamente, Léo. A minha esposa, ela também era... Quando eu levei as primeiras automações lá, o primeiro exemplo que eu levei para ela foi quando a gente estava no começo do projeto e ela falava: poxa, quando você vai trazer aí, né, essas inovações, né, que você está fazendo aí? E aí eu prometi para ela que eu ia contar para ela no outro dia no café da manhã. E eu falei: amanhã eu vou levantar bem cedo, vou fazer o café para ti e aí eu vou te contar, né, o que a gente tá trabalhando lá. E aí ela... eu lembro que naquela manhã, né, eu fiquei... Era 7 horas que era para levantar, tomar café, e ela... já é 7h10, já é 7h15, já é 7h20. E eu disse: amanhã eu faço pra ti. Amanhã eu falo pra ti. E ela ficou brava, ela saiu batendo o pé assim no quarto, né? E aí quando ela chegou na cozinha, tinha o cheirinho do café. E aí ela voltou, né, toda assim: olha, né, poxa, mas eu não vi você acordar, como é que você fechou isso? E aí foi a primeira experiência que eu trouxe para ela. Eu falei: então, essa daí é a tomada inteligente. E ela fez o nosso café. Eu programei ela para ligar às 7 horas da manhã e o nosso café tá ali, o cheirinho, quando a gente levantou e pudemos ficar um pouquinho a mais na cama. Então, sabe aquele 10 minutinhos a mais que você pode ficar na cama
e que alguma coisa está acontecendo por ti, você chega na cozinha lá, aquele cheirinho, você já imaginou, Léo, assim, ó, que agrado, né, que ele faz. É coisa boa, né? Então, são pequenas coisas que mudam a nossa rotina. E quando você coloca essa rotina na tua vida, você sente, aí você percebe o quanto aquilo era ruim sem. Sim. Por exemplo, é a história do carro, sabe? Antigamente era o carro a manivela e a gente não via tanto valor no elétrico até você ter o câmbio, Sim. câmbio automático. Então, a partir do momento que o ser humano, as pessoas conquistam determinada liberdade ou que ela muda aquele hábito para melhor, o ser humano não quer retroagir, ele quer sempre melhorar. E isso é o sentido da vida, né? A gente evoluir, a gente melhorar. E isso se aplica, né, na casa. Outro exemplo que eu vou trazer, nós tivemos filho ano passado, nossa nenezinha tem 1 ano e 2 meses. E que eu levei para dentro de casa, então, ela queria uma babá eletrônica. Quando você vai comprar uma babá eletrônica? Quando você vai comprar uma babá? E foi chegando a época, e eu disse, não, a gente vai usar os nossos produtos. E aí ela foi ficando ansiosa, mas deu tudo certo. Colocamos lá a câmera e sem a babá. No app, a câmera gera a notificação e a gente avisa. Uma babá eletrônica iria, no nosso caso, gerar uma ansiedade de eu ficar olhando aquela tela, mesmo com a bebê dormindo, porque... Esperando acontecer alguma coisa. Esperando acontecer. E será como é que tá? E aí, quando ela viu a forma de usar no aplicativo, onde recebe uma notificação, onde você pode fazer uma área, né? Deixa o nenê se mexer. Faz a área fora da cama, assim, quando ela sair daquela área, né? Ela poder notificar. E melhor, quando detectar o choro. Então, detecta o choro, avisa, o nenê tá chorando, você já consegue visualizar na tela ali. Eu tirei aquela objeção dela, que ela precisava de fato de uma babá eletrônica, a gente precisava de uma câmera que avisasse a gente, né, que a bebê estava chorando. E hoje a gente não consegue mais ficar sem, sabe? Sim. A gente vai para casa dos nossos pais e tem que levar a câmera, porque a gente vai lá na cozinha, vai conversar, o bebê está dormindo durante o dia, a gente precisa ter aquele cuidado, né? Senão você fica com aquela ansiedade. Ou seja, o desafio, hoje, o grande desafio é mostrar às pessoas que ela tem algo a ser melhorado, que ela pode melhorar algo, que ela pode evoluir no dia a dia dela e aquilo pode transformar, às vezes, a vida dela com pequenos atos, sabe? Então, é algo bem desafiador, sabe? Léo, a gente poder demonstrar isso, né? Lá no nosso cliente. Nós, como desenvolvedores de tecnologia, os provedores de internet que tem aquela conexão lá com as pessoas, com as suas comunidades, com o seu cliente final, onde tem suas redes sociais que se comunicam, né, com o seu público. Quais as maneiras, né, que o provedor pode hoje demonstrar tudo isso? Sim, através, né, de vídeos, de demonstrações, através de feiras, né? E o que a gente tem para fornecer aí, Tiago? O que a gente aqui da ITC ou ele traz aí pro pessoal? Bem, nós temos sim a solução, né, de AOLI, que é uma solução de casa inteligente, né, que já vem aí sendo desenvolvida há alguns anos. E hoje, vamos trazendo aqui o slide aqui para nós comentar mais sobre esse tema. A gente busca trazer ao provedor de internet, ao parceiro, essa solução onde o provedor possa gerenciar. Então, como eu estava dizendo, há muitos anos, quando eu trabalhava ainda como provedor de internet, eu tinha essa necessidade de ofertar algo, mas também eu poder prestar o auxílio, prestar ajuda para aquela pessoa. Então, esses anseios como provedor de internet foram inseridos nessa plataforma, né, juntamente com muitas dores de mercado, juntamente com visões, né, que as pessoas da IXC, o Iverney, que teve bastante envolvido no projeto, com toda essa visão, né, sobre como gerar uma inovação para o provedor de internet, para que ele leve algo lá na ponta que seja de utilidade. Sim. E que seja dentro desses padrões que o mercado do provedor tem, que é o mercado da recorrência, o mercado
onde ele precise fazer a gestão remota. Então, a Oli é essa plataforma, né, de gestão de lugares inteligentes, em que a gente desenvolve os próprios hardwares, Dispositivos, né? os dispositivos inteligentes. Nessa jornada, né, de construção dessa plataforma, sentimos a necessidade de ter alguém com um know-how muito grande aqui dentro do grupo IXC para desenvolver esses dispositivos inteligentes. Foi onde teve a aquisição da empresa Desbravatec, e a partir do momento que a Desbravatec entrou nesse contexto da Oli e dos dispositivos inteligentes, nós ganhamos muito mais velocidade, né, na criação disso, porque um dos princípios que nós tínhamos quando estávamos desenvolvendo toda essa plataforma, essa solução, foi quando a gente entrega um serviço ao provedor de internet, eu não posso depender de um terceiro para algum problema. Então, quando acontecer algo, ou quando o provedor de internet olhar o mercado e dizer assim, eu preciso de uma câmera que detecte um choro, ou preciso de uma câmera que detecte tal região, ou detecte alguma coisa, eu preciso ter a capacidade de entregar esse recurso. Quando ele pedir que ele quer programar uma lâmpada lá para desligar e que aquilo dependa exclusivamente do dispositivo para aquilo acontecer, eu preciso ter condições de entregar essa utilidade lá para o provedor, porque é ele que vai estar lá na ponta. Então, a Desbravatec, ela entra para gerar esse know-how, essa capacidade nossa de criação, de desenvolver dispositivos que se adaptem ao mercado de cada região. Sim. E aí, então, a Oli, ela entra também no mundo de recorrência, em que a gente olha, poxa, qual que é a grande objeção hoje de uma família não ter uma casa inteligente? É muito caro e eu não sei instalar. É muito caro e eu não sei instalar. Então, desenvolvemos dispositivos inteligentes com um custo muito acessível para que o provedor consiga entregar isso lá na ponta como um comodato, com instalação fácil, conectados ao Wi-Fi. Isso. Então é muito simples, e ele foi criado para ser simples. E o provedor de internet fazendo essa instalação de maneira simples, né? Instalando lá a iluminação, instalando equipamento lá para gerenciar o ar-condicionado, e a TV, que é só plugar na tomada, a tomada inteligente, né? Que é só plugar e configurar, a lâmpada inteligente que pode ser rosqueada, ou os switches de controle de iluminação, né? Que você tira a tomadinha e instala ali dentro. Então, são dispositivos que são fáceis de instalar, são fácil do provedor entender a tecnologia, porque o Wi-Fi ele domina. Isso. Então, tudo isso foi feito para o provedor, para ser simples. E isso tudo baseado em assinatura, onde o provedor de internet entrega isso lá na ponta, né? Ele vai entregar, ele não vai vender uma casa inteligente, ele vai entregar uma assinatura de casa inteligente. Um serviço, né? Um serviço. Então, onde o cliente lá vai receber tudo isso, ele vai receber esses benefícios. O provedor de internet vai certamente entender qual é a dor daquele cliente, qual é a necessidade da minha comunidade, né? Que problemas eu resolvo. A minha comunidade tem problemas de segurança, então ele vai trabalhar nesses fatores. Tem problema de clima quente, as pessoas chegam em casa, tem que ligar o ar-condicionado para resfriar a casa, e a pessoa queria chegar lá e ter a temperatura agradável. Beleza, ele vai entregar essas soluções através da Oli, que é essa plataforma de gestão. E, Léo, outra coisa. Mas eu vou deixar você responder essa daí, vou fazer uma pergunta assim. Eu vou entregar lá uma solução lá para minha mãe lá. E minha mãe não entende nada de tecnologia, ela não entende nada de automação, nem se eu colocar uma condição lá para ligar, talvez ela não consiga fazer. Como que o provedor iria ajudar a minha mãe se a minha mãe falasse, eu quero que minha iluminação desligue todos os dias às 10 da noite? Eu tinha que mandar um técnico lá? Como é que seria? Esse é um dos grandes pontos aí da Oli. Ela é uma plataforma que, conjunto à Desbravatec, a gente desenvolveu ali, nós conseguimos ter um acesso ao dispositivo de maneira remota. Então, tanto o dispositivo quanto o aplicativo. Tá? Então, a casa aqui da mãe do Thiago, por exemplo, ela vai ter um cadastro lá, né? Dona Maria, por exemplo. E aí eu vou ter um acesso remoto para ela através de uma solicitação. E essa solicitação eu não tenho como burlar. Eu só acesso a casa da tua mãe lá, Thiago, se ela me permitir.
E aí eu entendo, com a Dona Maria, por exemplo, o que você gostaria que acontecesse? Né? Não, eu gostaria que ligasse as luzes ou desligasse as luzes de madrugada, sem nenhuma interação. Então a plataforma permite você fazer toda a configuração da automação. Se ela quisesse uma cena de desligar as luzes durante, sei lá, chegou em casa ali, chamou a Alexa, ligar as luzes, por exemplo, a gente poderia fazer essa cena, toda essa manutenção de maneira remota, que é a grande jogada, né? As câmeras que estão vindo aí, são um produto que a gente está trabalhando faz um tempo para entregar. Ela é um ponto principal, onde a gente vai poder dar essa manutenção, né? Remotamente. Então eu não preciso deslocar alguém até lá para dar uma instrução de como configurar uma cena, uma automação. A câmera é um exemplo muito legal. Daí você pensa, não, mas vocês vão acessar o aplicativo do cliente e já vai ver as imagens da câmera. Não, vai ter uma segunda validação, porque a câmera é algo que pode ser invasivo, né? E por isso que é importante também a gente ter um parceiro próximo e forte, que é a Desbravatec, por exemplo, que todas essas informações, elas são tecnologias brasileiras, né? De Chapecó aqui, da IXC. Então, as imagens das câmeras não vão ser comprometidas nesse sentido, né? Então, o acesso ali para ver a câmera é uma segunda solicitação no aplicativo lá do cliente, aparece para ele. Você permite fulano ver as imagens da tua câmera. Então, a Oli não é só através da assinatura, porque a gente consegue fazer o bloqueio desses dispositivos e tudo mais, né? Mas ela é também uma forma de eu prestar esse suporte remoto a esses dispositivos que eu instalei e ao cliente. Se ele precisar de alguma coisa, eu consigo. Eu não preciso deslocar lá, porque tem clientes que moram longe da base do provedor. Às vezes 15, 20, 30 quilômetros, isso é um gasto de gasolina, um gasto de hora de técnico, né? Então eu, suporte interno, consigo fazer esse tipo de manutenção. Sim. Já resolve o problema da tua mãe, por exemplo, né? Legal. Léo, boa resposta. Acho que a minha mãe certamente iria contratar esse serviço aí. Léo, eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando, que comentem aí no chat se vocês já pensaram em atuar, né, em outras frentes, né, levando tecnologias de segurança, tecnologias de automação para dentro de casas, condomínios, empresas, né? Querem comentar aí quem já está trabalhando nesse ramo aí, para a gente também já poder fazer essa interação aí com vocês. Falando em construções, falando em condomínios, né, há uma grande tendência, Léo, no mercado, em que as construções elas já estão vindo inteligentes de fábrica, ou seja, já estão construindo os condomínios, os apartamentos já com as tecnologias não só preparado para deixar o ambiente inteligente, mas de fato totalmente inteligente. Então essa é uma grande oportunidade de mercado onde os provedores de internet podem atuar já na fonte, sabe? Sabe quando você vai atender um condomínio com internet, geralmente você atende 20% de um condomínio, né? Sim. Você geralmente tem lá mais 4 ou 5 concorrentes, né? Ou conforme lá o síndico delimita, né, uma quantidade X, mas você sempre tem lá um número X de provedores de internet, porque cada um que vai chegando, vai pedindo. Agora você imagina, Léo, nessas construções onde você consiga criar parcerias junto com construtoras para que você possa entregar já uma construção já preparada e já com dispositivos inteligentes, iluminação, com tomadas, onde está na fase exata de você passar os fios que forem necessários, ou de você fazer uma automação centralizada. Então essa é a etapa ideal, e você poder fazer essa parceria de entregar uma solução completa dentro de uma construção, ou seja, você entrega segurança, áreas comuns, controle de acesso, Wi-Fi, reservas de espaços, e também dentro das casas a possibilidade de controlar a iluminação, a fechadura, as tomadas, e melhor, num único aplicativo. Porque sabe, hoje a gente tem lá um aplicativo para ar-condicionado, um aplicativo para iluminação, um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo. Então isso acaba sendo uma dificuldade, né, das pessoas, porque é uma série de aplicativos. Como é que eu vou deixar aquilo inteligente? Como é que eu vou gerar automações em cima daquilo para que aquilo funcione de forma... Eu quero desligar toda a minha casa, então eu vou entrando de um por um ali, criando as automações.
tendo que aprender várias maneiras de fazer que cada aplicativo fornece. Então, o que hoje as pessoas querem? As pessoas querem uma coisa única. As pessoas não querem um monte de provedor dentro de um condomínio que um vai lá arrumar um fio e dentro de um condomínio, onde um vai arrumar às vezes um fio e acaba afetando o internet do outro, porque às vezes foi feito desestruturado, né? São às vezes estruturas já bem antigas, né? Então o que as pessoas querem? As pessoas querem comodidade, querem poder ligar para uma pessoa e dizer, minhas câmeras não estão funcionando, meu portão do meu condomínio não está funcionando, controle de acesso, minha internet, ou seja, eu consigo entregar uma solução completa para uma entidade, para um CNPJ. Então essa é uma tendência de mercado. Cada vez mais as empresas, as construtoras estão buscando inovar. Essa é uma forma dela inovar. E o provedor tem condições de entregar isso lá na ponta. E também de gerar muito valor. Por quê? Hoje, qual é a diferença quando você vai comprar um apartamento? Você vai olhar um apartamento, você vai lá comparar metro quadrado por metro quadrado. E às vezes a localização é parecida. Agora, imagine, Léo, você indo comprar um apartamento em que o preço é até um pouco mais caro, mas vai dizer assim, Léo, você vai entrar nessa casa que já tem internet, já tem iluminação, já tem casa inteligente, já tem aplicativo para você entrar no prédio, gerar convite. Será que isso faria você tomar entre uma e outra ali, poder tomar uma decisão mais em função dos benefícios? Interessante, né? E tu acha que, assim, eu penso que o provedor ele tem essa capacidade. Tem. Porque, nossa, pensa no condomínio ali e a chance dele pegar mais clientes, né? Tu falou lá, às vezes pega 20%, 30%, às vezes dele assumir uma grande maioria desses clientes é maior. E até para condomínios já existentes, né, Thiago? Então, por exemplo, um condomínio lá que já tem, tá tudo pronto lá, o prédio tá pronto, é um pouquinho, às vezes é o mais antigo, mas ele ir lá e automatizar um apartamento, quando vê, falou pro vizinho do lado, quando vê, tá todo mundo querendo, e ele ganha espaço. E um dos pontos da Olho ali é que não necessariamente precisa ter a internet do provedor para instalar os dispositivos. Né? Eles não são linkados ali com a internet do provedor. Ele tem um próprio manuseio, então com a integração com o IXC, né, eu consigo fazer o bloqueio deles. Sim. Então mesmo que a pessoa lá, que o meu cliente não tenha internet comigo, ele pode ter os meus dispositivos de casa inteligente lá, e é uma tendência dele vir para mim, né? Sim. Vai ser uma consequência. Ele já tem algum serviço, ele vai, opa, talvez vou pegar a internet aqui também, vai ficar mais fácil, vou ganhar um desconto, né? Então abre várias oportunidades para vários negócios, não só residencial, né? Academias para você atender, que facilita. Academia geralmente tem vários circuitos de iluminação, tem os equipamentos, né? Então, em um botão lá, poxa, desliga toda a academia, poupa um tempo para a pessoa, né? Poupa energia muitas vezes. Então, as oportunidades são gigantes. Sim. São grandes aí. Léo, esse foi o propósito do lançamento da Oli, justamente ser esse hub de inovação, para que o provedor possa utilizar essas tecnologias para de fato inovar, para de fato ele entregar algo inovador. E a Oli, ela é uma empresa que ela surgiu dispositivos inteligentes iniciais para que eu desse condição do provedor iniciar explorar esse mercado de casa inteligente, de segurança, de câmeras, tudo integrado ao sistema do IXC provedor. E de agora em diante, ou desde que ela está no mercado, a transformação vem do próprio mercado, ou seja, é o provedor de internet que traz essas dores, essas necessidades, né? O provedor de internet pode olhar e dizer que todos os mercados da cidade querem trabalhar com gerenciamento dos seus freezers, das suas temperaturas, ou que a própria IXC aqui, né? A IXC, toda a iluminação do prédio é toda controlada aqui pelo aplicativo da Oli. Todas as cortinas da IXC pelo aplicativo. Então, 7 horas da noite desliga todo o sistema de exaustão da IXC. Às 7 horas da noite liga a placa de fora ali da IXC e desliga no horário controlado. Ou seja, se as pessoas deixaram luzes ligadas, ou uma empresa que esquece o ar-condicionado e tudo mais, essa aplicação ela tem a capacidade de você gerenciar, de você gerar esse valor, de você gerar economia,
Então, e a Oli é uma empresa de automação, é uma plataforma de gestão de lugares inteligentes que ela está viva. Ela está viva, aguardando o provedor de internet trazer seus feedbacks, trazer suas dores de mercado, suas dores de região. E essa grande capacidade, que eu digo que a gente pode entregar como a devolutiva disso, é esse poder de transformação. É justamente isso, a tecnologia que é desenvolvida aqui. Ou seja, a gente não depende ou não tem amarras com terceiros para não poder inovar ou não poder gerar inovação. Então, o que eu quero dizer para o pessoal aí que está nos ouvindo, que a Oli é essa empresa de inovação, essa empresa, esse hub de inovações que atendem a esse segmento, a esse setor, e que ela está preparada, né, para ouvir todas essas sugestões, que dores que você tem, o que você quer inovar, o que a tua região necessita. Sim, a gente já trouxe algumas melhorias e principalmente a câmera, né? Foi algo que muitos parceiros aí bateram, né? Câmera é o que eu preciso, né, Thiago? Então é o que o mercado quer. Sim, né? A gente também está muito alinhado nesse sentido, né? Então tem, lógico, um tempo ali de desenvolvimento, mas a gente trabalha para isso, para trazer o que vai fazer sentido para o nosso parceiro, né? Não adianta a gente vender algo que não faça sentido para o cliente final, né? Sim, exatamente. Então quem manda é o cliente final. É ele que paga as nossas contas, né? O provedor, a nós aqui também. Exatamente. Então é muito, muito bacana isso, que a gente está alinhado e vai trazendo melhorias aí. E é um momento que usamos muito dos nossos parceiros, né, Thiago? São muito importantes para a gente, porque trouxeram várias sugestões e a gente foi aplicando aí no nosso produto. Né? Legal. Então, Léo, queria fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, os participantes aqui do webinar, que venham conhecer a Oli. Acessem o site da Oli, conectem com o nosso Instagram, chamem o nosso comercial, porque nós estamos abertos a essa busca pela inovação do provedor de internet. A gente quer entregar, quer ser o meio para que o provedor consiga inovar, se diferenciar no mercado, se perpetuar mediante toda essa concorrência. A gente quer colocar ferramentas, entregar ferramentas e soluções para que o provedor consiga gerar um maior ticket médio, e nós temos todo um arcabouço, né, de know-how que a gente pode transferir lá para o provedor de internet, como pacotes de marketing para que o provedor de internet possam gerar conexões lá com seus clientes finais. Nós temos projetos de casa inteligente para levar para feiras. Eu vou dizer mais, vamos falar, poxa, mas levar uma casa para uma feira é caro? Não, não é caro, porque você faz uma parceria com uma construtora que está entregando imóveis ali, cada um faz uma parte. A empresa de construção constrói lá uma casa de gesso, a empresa de imóveis vai lá e expõe seus produtos, a empresa lá de cortina vai lá e coloca seu produto. Então você pode fazer isso com um custo muito acessível, fazendo essas parcerias, vai criando essas conexões nas suas cidades. E é isso que a gente tem para oferecer aos provedores de internet, todo esse know-how, essa experiência que a gente vem tendo durante esses vários anos de pesquisa e inovação nesse campo da casa inteligente, economia inteligente, segurança, controle de acesso. Nós conseguimos transferir tudo isso, fazer implantações, acompanhar. Temos todo o nosso time aqui nossa assessoria de vendas aqui da própria XC, que ela presta um serviço de acompanhamento do provedor de internet para que ele faça essas primeiras vendas, ele consiga, como que eu ensino meu departamento comercial a vender? Quais são os argumentos, quais são os contornos de objeções? O Léo tem todo um treinamento aqui de experiência. Conta um pouquinho aí para nós, já estamos chegando aí ao fim da nossa conversa, mas conta um pouquinho aí o que a Oli traz aí para o provedor que tem intenção disso e acha que é difícil, às vezes não conhece muito bem. O que você tem preparado aí também para o provedor que quer conhecer? Assim, é diferente, né? Você fazer instalação de internet de casa inteligente. Então, é diferente você vender. A gente falou aqui, nessa conversa aqui, a gente falou vários exemplos de experiência que a gente pode levar para o nosso cliente, né? De ele sentir, às vezes ele nem sente a dor, né? Que é levantar lá e desligar o interruptor da luz e voltar a deitar, por exemplo. Então, a gente trabalha também não só na parte técnica. Nós aqui da Oli, a gente ensina, logicamente, a instalar os dispositivos, a usar ele ali, fazer toda a parte de sistema. Entretanto, a gente também trabalha junto na parte de gerar essa experiência para o teu cliente. Então, como que eu posso gerar uma experiência? Eu avaliar a casa lá do cliente, ver se onde eu automatizar
os interruptores inteligentes, a iluminação vai fazer sentido. Então a gente faz esse acompanhamento e ajuda a criar essa visão lá para que você possa fazer uma venda construtiva, para que você possa trazer de fato um valor para o cliente, que às vezes ele não enxerga. Né? Ele não, como a gente comentou, né? É uma dor que ele não enxerga, mas a partir do momento que eu cutuco ali, ele começa a lembrar. Então é isso. A gente também leva essa parte, não é só técnico, é a parte de gerar conexão, experiência, de como também comunicar isso, né? Porque eu preciso primeiro que as pessoas entendam que é a casa inteligente, né? Que os clientes finais vejam, opa, isso aqui é legal, e aí vai um tempo, olha só que legal. Quando vê, ele tem o desejo, e aí você vai lá, de fato, instala. Então, mostrar o melhor cenário de todos. Então, é isso, a gente tenta fornecer, né? Esse tipo de serviço, porque para nós não é só importante vender para o parceiro, provedor. Isso é importante que o cliente final ele tenha isso na ponta. Sim. Que é democratizar. A gente quer que as pessoas tenham acesso, como o provedor de internet democratizou a conexão à internet, a mesma coisa vale para a casa inteligente. Eu acho que o provedor tem esse poder, ele pode fazer isso. Tá? Então, conta com os parceiros aí, com os provedores. Espero que a Olho esteja junto, né? É isso aí então, pessoal. Chegando ao final aqui desse encontro, gostaria de fazer um convite aqui para que vocês curtam esse vídeo, para que vocês assinem os conteúdos, possam se conectar na agenda do IXC. No site do IXC tem a agenda dos próximos webinars que acontecem de 15 em 15 dias. Então são conteúdos muito relevantes, são pessoas, né, que vêm trazer insights, né, bem bacanas aqui ao provedor de internet. Então não deixem de assistir e compartilhar com suas equipes internas ali, que são conteúdos bacanas e agregam muito, podem, né, fazer, dar essas condições para que o provedor consiga navegar nesse futuro que é em constante movimento, né, que está acontecendo agora. E convido também a vocês conhecer um pouco mais sobre a Oli, né? Chamem nosso departamento comercial, ele vai poder agendar uma apresentação para vocês. Vocês podem adquirir um kit de produtos para demonstrar, para vocês testar dentro das próprias empresas e evoluindo para um modelo comercial. Nós pode ter certeza que a gente vai dar todo o amparo, né, comercial, implantação, treinamento, para que vocês estejam preparados, né, para gerar esse valor lá no mercado. E tenho certeza que a partir do momento que vocês conseguem se expor ao mercado com essas tecnologias, vocês vão ver quantas pessoas têm esse desejo de ter esse produto. Isso são dados que os nossos cases já trazem para nós, e que um professor de marketing aí sempre fala para nós, né, qual que é o produto que mais vende, né? É aquele que é mais oferecido, né? Então, tenham essa experiência, né? Busquem conhecer o mercado da cidade de vocês, da região de vocês, e ofertem essas tecnologias, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. E olha, Léo, talvez essa seja a próxima transformação, né, do nosso mercado, que é se adentrar cada vez mais dentro das casas das pessoas e levar tecnologias de segurança, automação, com certeza, residencial, e continuar essa retenção de clientes, né, e crescer base e expandir, né, que é o desejo de todo provedor de internet. Isso aí. Bom, muito obrigado, pessoal, por ter assistido, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E novamente, reforçando, se inscrevam no canal, acompanhem aí. E é isso aí. Muito obrigado, até mais. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu.